Olá, gente. Vamos aqui com mais uma história. Antes, vou pedir para dar uma curtida, ajudar o canal. Essas são histórias, mas mais uma vez um feminicídio. Como eu disse anteriormente em outro vídeo, a intenção não é mostrar a vítima, a família até gosta que coloque para não ser esquecido, é para ajudar pessoas que não venham, que se puder evitar, existem sinais. Então, bora lá e não esqueça de dar uma curtida e dar seu comentário depois. O pedido de casamento emocionante no altar da igreja. Foi um pedido que saiu até na internet, porque ele tirou o óculos, chorou, falou com a família dela. Assim, foi num culto, né? Que ele estava frequentando, e uma semana depois vocês vão saber o que aconteceu. Tá? O pedido de casamento emocionante. Kathleen Soares tinha 34 anos quando tudo aconteceu esse ano, agora de 2024. Ela cuidava da mãe e filha. Era de uma filha anterior, não era dele, tá? Ela morava na floresta em Rio Branco. Ela que pagava as contas da casa, do curso da filha. Ela morava com a mãe. Ela sempre levantava, deixava o café pronto para a mãe, para a filha, antes de ir para o trabalho. Bem, cerca de 9 anos antes, tá? Essa história, a gente tem que voltar para lá. Ela conheceu um mecânico, o Cine Menezes Costa. Só que o Cine era casado. Mas eles continuaram se vendo em 8 anos. Eles continuaram se vendo em 8 anos. Como diz, né? Ela não convivia com ele, ela não sabia do obscuro dele. Ele tinha problema de vício em drogas, tá? Só que ele estava conseguindo, ele tinha época que ele ficava bom, tudo, só que ela nunca soube. Foi quando se encontravam, né? Só que o Cine era casado, mas eles continuaram se vendo durante 8 anos. E ela desejava muito ter a casa dela, viver, ter as coisinhas dela, ser casada, né? Ele tinha uma bicicletaria, ele era mecânico, só que um ano antes, depois disso, né, ele ainda continuou casado 8 anos, ele se separou da mulher, né? A mulher deveria saber, né? Convivia, né? A esposa, né? Convivia. Ele perdeu até essa bicicletaria para ela. Sidney guardava esse segredo da dependência química dela. A filha dela, uma adolescente, achava que ele era controlador. Quando saía da casa dela, que aí ele já ia para... Eles antes se encontravam escondido. Ele ia para casa da mãe dele, chegava lá, ele ficava ligando e fazendo chamada de vídeo, sabendo onde ela estava, o que ela estava fazendo. Mas ela dizia que queria, ela estava comprando até os móveis, tudo. Ela queria até o sonho dela ser casada com ele e ter uma vida, ter a casinha dela. Mas essa filha adolescente notou. Mas aí aquela questão, né, que a filha tá com ciúmes, mas não, tá? Ela realmente não enxergou. Uma semana antes do crime, eles estavam numa igreja evangélica, a família toda, dela e ele. Ele foi lá em cima, fez esse pedido, como eu disse anteriormente, foi todo mundo às lágrimas,
que ele agradeceu até a mãe dela por ter posto ela no mundo, que ela era mulher trabalhadora, lutadora, fiel. Ele colocou esse termo, fiel. Sei que eles chegaram a orar. Ela foi morar logo ali, eles foram morar os dois juntos. Os vizinhos eram novos, eles estavam 7 dias ali, né? No ar, sair da casa da mãe dele, foram morar juntos. No sábado, a filha dela mandou uma mensagem: mãe, olha, tá faltando água aqui, tá faltando tais alimentos, que ela era responsável, né, por cuidar de tudo. Ela foi e levou. A filha não entende, receberam tudo lá, e ela estranhou que à noite ela não recebeu o boa noite da mãe dela, que era uma coisa assim, que era normal, você vê. Só que naquela dela fazer. Só que naquela noite, a vizinhança, infelizmente, não chamou a polícia. Eles tiveram uma briga, porque eles viviam antes bem. Eles tiveram uma briga muito horrorosa. Horrorosa. As vizinhanças viu ele saindo, deixou o portão aberto com a moto dela. E no amanhecer do dia viram que ela estava aberta, sem a moto lá, e com a chave do lado de fora. Ela tinha uma prima que morava ali próximo, chamaram a prima. Tá? Chamaram a prima entrou. Quando entrou, encontrou uma coisa horrível. Tá? Chamaram a polícia veio. Depois foi feito que ele tinha, né, pelo lado que foram facadas com peixeira. Só que o mais maldoso foi que ele tirou as vísceras dela e colocou em cima do amigão. Tá? Ele sumiu por uns 8 dias, tá? E ele foi lá e se entregou, mas ele estava já fugindo. A moto foi encontrada, mas ele já estava fugindo. Só que ele disse a história dele, que porque tava tudo na internet, estavam ameaçando ele, mas depois o delegado veio descobrir que não. Ele voltou porque o Comando Vermelho julgou ele. Porque foi tão grave, mas tão grave, uma violência tão forte, que o Comando Vermelho julgou ele e ele ia ser, né? Ele preferiu se entregar para a polícia. Tá? O que acontece? O pior, né, como eu disse, foram essas vísceras. Bem, lamentável os vizinhos não terem ligado para a polícia, porque a briga foi muito feia, muito feia. Mas eles só se conheciam há 7 dias, mas não justifica. Só que eles tinham esse relacionamento de ano, na qual ele nunca fez isso. Só que ele tinha voltado pro uso da droga. Ali ele disse que estava fora de si, estava mesmo, porque ele estava usando demais. Tá? Ele estava usando demais. Bem, agora a justiça está juntando o caso é novo, ainda vai a julgamento. Se for julgado pelas leis antigas, ele pega 12 a 30 anos. Se for pela nova, né, do feminicídio, 20 a 40 anos. Ela sempre foi dedicada e nunca soube a situação do uso de drogas. Não, ela nunca soube. E
ela soube quando ele retornou a usar e ela começou a ver os sinais, né? Bem, essa é mais uma história muito, 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 muito triste, tá? Um sonho ali, uma coisa tão linda 7 dias antes, e que emocionou, que postaram na internet, pedidos de casamento. O noivo levou, ele chorou, tirou o óculos, né? Ele disse que ele estava tentando se livrar da, da, daquele vício. Talvez o choro dele mal tenha sido esse. Bem, se ela soubesse, pela vida que ela tinha, ela não teria ficado com ele. Ah, vão julgar, foi amante, foi por 8 anos. Mas, como diz, né, a amante só vê as coisas boas, né? E eles se davam muito bem. Tá? E, infelizmente, mais um caso de feminicídio neste ano no Brasil. Ele está detido, tá? E vamos esperar o julgamento. Como eu disse, Elias Pena, vamos ver se ele vai pegar a lei nova ou a lei nova ou a lei antiga. Mas como diz a família, infelizmente, ele vai estar solto. Tá? Ela era uma mulher de 34, ele acho que 48, quando eles se conheceram, ou agora 48 anos. Já teve até mais de 50. E mais uma história, né? Mais uma história de feminicídio, que estamos aqui tentar acabar com isso, tentar, porque é crescido, muito grande esse crescimento. Esse crescimento é muito grande. Tá? Então, um sonho que acabou num terror. Ela viveu o momento mais feliz da vida dela quando ela colocou aquela aliança. Ele colocou na igreja. E 7 dias depois, ela sofreu daquele jeito. E a filha e a mãe ficaram sem ela. Um grande abraço. E curta. Deixe seu like para ajudar nós a fazer tudo isso, que isso é um motivo de ajudar, porque ouvindo cada história você vê assim, né, os sinais. Durante esse tempo que ela ficou com ele lá, ele estava em uso. Então, talvez ela tenha ficado com vergonha de jogar fora o casamento que ela tanto quis, ela tanto tentou. A alegria, ela ficou toda faceira com a aliança lá na confeitaria que ela trabalhava, mostrando para todo mundo. Né? Mas vamos focar no crime em si, né? Um monstro, né? Um grande abraço da professora Coruja, Eliane Spengler. Eu peço, ajude o canal. Nos ajudemos. Um grande abraço.